Ó Senhor Jesus, nesta hora, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, buscando a Tua face, sabendo que o melhor o Senhor tem para as nossas vidas. Os nossos corações fazem planos, Senhor, e muitas vezes nós nos conduzimos pelas nossas próprias convicções, mas a Tua palavra nos garante que o Senhor tem planos de paz, planos de bem, planos para nos dar um futuro e uma esperança. Portanto, Senhor, que verdadeiramente o melhor que o Senhor tem preparado para o futuro que o Senhor tem preparado para cada um de nós, faça chegar em nossas vidas, e que tão somente, Senhor, nós venhamos a nos submeter e nos quebrantar diante de Ti, diante da Tua soberania, diante da Tua vontade. Os Teus planos são perfeitos para as nossas vidas. Os Teus planos, Senhor, são o melhor que o Senhor tem para nós. Nós queremos nesta noite ouvir o que o Senhor tem para falar com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra nesta hora. Fala com a Tua igreja, usa o Teu servo, usa o Teu filho, Senhor. Ministra em nossos corações nesta hora, para que nós possamos viver os Teus planos, viver o que o Senhor tem para nós, viver o que o Senhor tem planejado para nós, ainda que nós queiramos sair para pescar pelas nossas próprias convicções, mas o Senhor tem os planos perfeitos para as nossas vidas. Ah, Senhor, bem-aventurados são aqueles que se submetem ao Teu conduzir, à Tua voz, que se submetem à Tua vontade. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor. Repreendemos toda obra das trevas, toda obra da maldade agora, para que os Teus filhos possam ser edificados pela Tua palavra. Assim, Senhor, abençoa-nos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se, o pastor Jean está com a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, estamos nós aqui após 2 dias de celebração ao nome do Senhor Jesus, uma grande festa foi feita ao nome do Senhor, por mais um ano que Ele concedeu à Igreja Assembleia de Deus do Brasil, a estarmos realizando o ID, e trazer à casa do Senhor aqueles que precisam de salvação. Portanto, é um motivo de alegria, sim, nós estarmos aqui. Irmãos, um certo contador de história, ele contou uma história dizendo assim: ele viu um certo homem, e esse homem estava olhando para o horizonte, e quando de repente ele viu um mendigo, e esse mendigo estava na rua, e ele olhou para aquele mendigo e disse: ainda bem que eu não sou mendigo. Por outro lado, o mendigo, ele olhou ao seu entorno, e viu uma outra pessoa, ele viu uma pessoa doida, que estava também na rua, e ele olhou para aquela pessoa e disse: ainda bem que eu não sou doido. E por sua vez, aquele doido olhou também para o seu entorno e viu uma ambulância, e viu um grande movimento. Ele olhou e de repente adentrou aquela ambulância um homem fraco, cabisbaixo, um doente. E aquele homem doido disse: ainda bem que eu não estou doente. E aquela ambulância conduziu aquele doente para o hospital. E chegando no hospital, aquele doente olhou e viu um outro homem carregando em uma maca um saco preto. E dentro daquele saco preto havia um outro homem com uma identificação nos seus pés. E aquele doente olhou e disse: ainda bem que eu não estou morto, porque quem está morto não pode glorificar, não pode exaltar e não pode bendizer o nome do Senhor. Portanto, alegremos-nos na presença do Senhor, porque ainda estamos vivos e nós estamos aqui para adorar e para bendizer o nome do Senhor Jesus. O texto lido aqui no Evangelho segundo João, o apóstolo, um dos mais novos, no capítulo 21, evangelista também, no capítulo 21, a partir do versículo 1, nós vamos discorrer, e nós vamos ver que
apóstolo, o autor desse evangelho, desse livro, ele começa dizendo: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. E quando ele começa dizendo tornou, ele apresenta um advérbio de tempo. E esse tempo é um tempo passado. E ele diz: tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos. Então nós entendemos que Jesus já havia se manifestado anteriormente aos seus discípulos. E diz o texto: o lugar era junto do mar Tiberíades, ou mar da Galileia, ou lago de Nazaré. É o mesmo nome que se dá para o lugar, lembrando que era um lago de água doce. E eu quero te convidar para nós entendermos esse tempo. Nós abrirmos a nossa Bíblia, ou acompanha aqui na nossa tela, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 33 e versículo de número 34. Que o texto diz que Jesus estava subindo a Jerusalém, e ele estava falando aos seus discípulos, ele estava dizendo aos seus discípulos tudo aquilo que iria acontecer com ele, que ele seria entregue aos principais dos sacerdotes e escribas, que ele seria condenado à morte e entregues aos gentios, que ele seria escarnecido, açoitado, cuspido e morto. Porém, disse Jesus aos seus discípulos: mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não deixou desinformar os seus discípulos, informou tudo aquilo que havia de acontecer com ele junto aos seus discípulos. O mesmo texto, no capítulo 16 de Mateus, versículo 21 ao 23, Jesus também lhe narra aos seus discípulos essa mesma narrativa de Marcos 10, 33 e 34. Porém, um dos seus discípulos, quem? Pedrão, Samuel. Pedrão chamou: ei, Jesus, vem cá, missionário. Vem cá, Jesus, vem aqui. Meu irmão, para de estar falando isso. Para, Jesus, tem compaixão de ti, Senhor. Isso não vai acontecer. Logo, Jesus repreendeu veemente a Pedro: para trás de mim, Satanás. Era preciso que acontecesse tudo aquilo que Jesus havia falado aos seus discípulos. Naquele momento eles não tiveram essa compreensão. Eu estou aqui depois disto. Feito isso, no capítulo de número 20 do livro de João, do Evangelho de João, nós vamos ver que aquilo que Jesus tinha falado aos seus discípulos, que era preciso acontecer, aconteceu. Jesus foi levado, ele foi julgado, ele foi morto, condenado à morte de cruz, ele foi morto, mas diz o versículo 1 do capítulo 20 de João, que no primeiro dia da semana, morreu na sexta, passou o sábado, no domingo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, diz aqui no versículo 1, ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e quando ela chegou naquele lugar onde tinham posto o corpo de Jesus, a pedra tinha sido tirada, foi removida, e aquilo chamou a atenção de Maria, e ela não viu mais o corpo de Jesus naquele lugar, e ela correu, diz o texto, ela foi ao encontro de Pedro, e do discípulo que Jesus amava, e chegando lá, contou o fato do que havia ocorrido. E aqui, irmãos, eu vou abrir um parênteses e vou parafrasear. Eu vejo aqui uma competição de atletismo. Pedro e João correram em direção ao lugar que estava o corpo de Jesus. Ora Pedro passava de João, ora João passava de Pedro. Sendo que
João, por ser mais novo, chegou primeiro de que Pedro no lugar onde estava o corpo de Jesus. E chegando lá, ele só olhou. Não entrou, mas olhou. Porém, o Pedrão chegou no lugar, olhou e foi adentrando e constatou que Jesus não estava ali. Porém, João também, depois de Pedro, entrou e viu que o corpo não estava ali. E trazendo para nossas palavras de hoje, a ficha caiu. Eles creram que o Senhor, sim, foi ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Feito isso, nós estamos ainda, depois disso, na primeira frase do versículo de número 1 do capítulo 21 de João. Feito isso, no capítulo 20, do versículo 19, diz assim o texto: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, Maria teve essa experiência de não encontrar o corpo de Jesus na madrugada do primeiro dia. Já na tarde do dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. Então ele se manifestou e ali os discípulos ficaram felizes, porque viram o mestre novamente. Feito isso, irmãos, ele disse: paz sejam convosco. E no versículo 20, dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado dele, onde foi perfurado, e alegraram-se tanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, aleluias. E havendo, no versículo 22, havendo dito isto, soprou sobre os seus discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, serão-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Essa foi a primeira manifestação quando o apóstolo João disse depois disto. Esse foi o primeiro acontecimento. Sendo que, nesta hora, havia faltado um discípulo. Um discípulo não se fazia presente dentro desta casa. Um discípulo estava ausente, por isso que é bom nós andarmos em comunidade, andarmos em 2 ou 3, como, pega aqui o exemplo do pastor Verlan, sermos 2 ou 3, um cordão de 2 ou 3 dobras, que nós seremos mais fortes. É melhor andar em 2, porque se cair um, o outro ajuda a levantar. Se um sentir frio, o outro ajuda a esquentar. Havia um discípulo que tinha faltado à reunião. E quantas das vezes, irmãos, nós faltamos reuniões de oração, convocação para jejuar, convocação para uma empreitada, uma limpeza de terreno. Um faltou. Diz o versículo de número 24 do capítulo 20, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E ao ser informado de que Jesus havia ressuscitado, ele pulou: opa, acredito não, eu só acredito se eu ver, se eu colocar as minhas mãos nas suas mãos, nos furos das suas mãos onde os cravos penetraram. Eu só acredito se eu pôr a mão ao lado dele. Pois bem, no versículo 26 do capítulo 20, nós temos aí, depois disto, a segunda manifestação do Senhor Jesus. Agora o time estava completo. Agora Tomé estava junto com os discípulos. E diz o versículo 26, passando 8 dias. Ora, o primeiro passou 3, no primeiro dia da semana Jesus se manifestou. Depois disto, depois de 8 dias, Jesus novamente torna a se manifestar. E diz assim o texto: outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. Feito isso, e diz o texto de número 27,
versículo de número 27, logo disse a Tomé: põe a mão, põe o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulos, mas seja crente, louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente tira uma aplicação para nós. Quantas das vezes nós, irmãos, por falta de conhecimento ou por falta de fé, muitas das vezes nós somos incrédulos nas nossas atitudes. Se Deus prometeu estar conosco todos os dias, assim vai se cumprir. Deus estar conosco todos os dias. Se porventura estejamos nós, queridos irmãos, passando por momentos difíceis, e se o Senhor prometeu cuidar, se o Senhor prometeu sarar, se o Senhor prometeu dar a vitória a nós, Ele é fiel para dar a vitória a nós, a sua igreja e ao seu povo. Agora Tomé estava lá reunido. Tomé não tinha faltado a reunião, a convocação dos discípulos. Mas quando ele viu Jesus, ei, não deixou nem ele falar: vem cá, vem aqui comigo, toca aqui na minha chaga, ou melhor, nas minhas mãos, toca aqui na marca dos cravos, põe a tua mão aqui ao meu lado. E diz o texto, no versículo 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, crestes? Bem-aventurados são aqueles que não viram e crerão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele prometeu que vai guardar, Ele vai guardar. Deus prometeu que vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é o autor das nossas vidas, e aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Feito isso, aí nós vamos voltar para o texto. Foi só uma introdução, irmãos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar Tiberíades, e foi assim que se manifestou. E aí ele começa a narrar, João começa a narrar. Estavam presentes ali 7 dos seus discípulos: Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, João, Tiago, e mais 2 discípulos que a Bíblia não fala, não relata quais são esses 2 discípulos. Feito isso, no versículo de número 2, diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, mais 2 dos seus discípulos. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Queridos, aqui tem vários estudiosos que acompanham uma teologia de que Pedro se afastou, de que Pedro abandonou, de que os discípulos se afastaram. Eu creio na seguinte teologia, de que Pedro e de que os demais discípulos que estavam com Pedro, não havia ainda chegado a hora daquilo que o Senhor havia os chamado, e eles foram para um lugar, porque Jesus já havia se manifestado anteriormente, como diz o início. Depois disto, Jesus já havia aparecido, Jesus já tinha tido contato com seus discípulos, e eles simplesmente acharam, na pessoa de Pedro, a tomar a decisão de voltar para o lugar onde o Senhor os encontrou ele e alguns deles, e ali Jesus trouxe eles e disse para eles: farei de vocês pescadores de homem. Então eu creio que naquele momento eles estavam ali enlutados, eles estavam ali com dor, estavam ali sendo perseguidos pelos judeus, tanto que se reuniam nas casas de porta trancada, porém eles foram pescar. E é interessante, meus irmãos, porque o Senhor diz: eu estarei com vocês todos os dias. E ali eles se afastaram e foram pescar, e naquela noite não pegaram nada. Entraram no barco, porém não apanharam nada, como diz o texto. E no versículo 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele.
E apesar, ou melhor, e nesse versículo foi que eu extraí o tema dessa pregação. O conhecido que não se permitiu conhecer. Jesus era conhecido de seus discípulos, porém naquele momento eles não reconheceram Jesus. Será que era porque era madrugada, pastor Paiva? Será que estava escuro e eles não conseguiram identificar Jesus? Ora, quando nós conhecemos uma pessoa, por mais que seja pela parte da noite, se nós não conseguimos identificá-los a 200 metros de distância, mas pela voz, nós conseguiríamos identificar aquela pessoa, porque Jesus falou com eles. Diz o versículo 5, perguntou-lhes, Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus conversou com eles, falou com eles, Jesus fez uma pergunta a eles, e aí me faz lembrar lá de Lucas 24, 13 a 35, que fala de 2 de seus discípulos, que estavam voltando, após a crucificação de Jesus, para Emaús, os 2 discípulos de Emaús, voltando para Emaús, e aí Jesus esteve com eles, e foi conversando durante o percurso, e eles não reconheceram a Jesus. Eles não reconheceram e disseram para Jesus, vem cá, tu está a parte do que está acontecendo? Será que tu não soubeste que Jesus de Nazaré foi crucificado, foi morto? Será que tu não soubeste que o mestre foi morto? E Jesus andou com eles até o lugar onde eles iam, e chegando lá, no gesto de Jesus, quando ele partiu o pão e deu a eles, eles reconheceram que ele era o mestre, louvado seja o nome do Senhor. Ora, o conhecido que não se permitiu a conhecer, e naquele momento, com o gesto de partir o pão e de dar a eles, caíram as suas escamas de seus olhos, e eles reconheceram que era o mestre, porém Jesus sumiu, desapareceu. Pois bem, responderam, no versículo 5 ainda, responderam-lhe, não. Então, versículo 6, lhe disse, lançai rede à direita do barco, e achareis, e assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixe. 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, aleluias. Ora, uma certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos, e disse bem assim, quem dizem que eu sou? E aí foram dizendo quem era Jesus, o que as pessoas pensavam quem era Jesus. E ele olhou para Pedrão, novamente, Samuel, Pedrão, e aí? Ah, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, então foi Pedro que teve essa revelação através do Espírito Santo. Quando Jesus se manifestou, dizendo, lançai a rede do lado direito do barco, e pegaram muito peixe, e aí não foi mais Pedrão que teve essa revelação, já foi o amor, já foi o discípulo do amor que teve essa revelação, João teve essa revelação e disse, é o Senhor, aleluias. Nós temos, irmãos, essa percepção de sabermos quando o Senhor Jesus está falando conosco. O amor nos proporciona, porque Deus é amor, bendito seja o nome do Senhor. Então, logo João falou a Pedro que era o Senhor. E que foi que aconteceu? Diz o texto que Pedro cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Pastor Everlan, o senhor vai para uma audiência falar com o ministro do Supremo Tribunal. O senhor vai de qualquer jeito? Ele vai lhe recepcionar, qualquer juiz vai lhe recepcionar de qualquer jeito? O senhor tem que estar de paletó, de gravata, todo adequado para que ele possa ser recebido. Ora, Pedro foi pescar junto com os discípulos. Eles não poderiam pescar de terno e de gravata, eles poderiam pescar com as suas roupas, as suas vestimentas daquela época, era preciso botar as vestimentas próprias para pescar, e assim Pedro fez, junto com os seus discípulos. E quando Pedro ouviu da boca do discípulo que Jesus amava, que era o mestre, que era Jesus,
ele vestiu a sua roupa e foi ao encontro do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, irmãos, versículo de número 8: mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Eu pergunto aqui dos meus amigos, 200 côvados é mais ou menos o quê? 200 metros? Mais ou menos 100, 200 metros de distância. Era a distância que se encontrava os discípulos de Jesus. Versículo 9: ao saltarem da terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E aqui eu extraio para nós uma outra aplicação. Aonde Jesus está, tem bênção para nós. Aonde Jesus está, tem bênção para nós. Não houve uma intervenção humana para fazer aquele fogo, pastores. Não relata a Bíblia que algum homem, algum discípulo, outro amigo de Jesus foi fazer o fogo. Muito menos foram comprar os peixes e os pães. Muito menos fizeram fogo. Então foi a intervenção divina. Foi o Senhor que preparou tudo para os seus discípulos. E havia ali a brasa. E havia ali já os pães, e havia ali já tudo preparado para os seus discípulos. Ei, meus queridos, Jesus já tem tudo preparado para nós. A morte não é o final, a morte não é o fim. Jesus venceu a morte, ela foi tragada, a morte ela foi vencida pelo Mestre, e em Cristo Jesus nós também iremos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. O banquete estava preparado, faltava só os convidados. E assim, após o discípulo do amor reconhecer que era o Mestre, que era Jesus, e eles foram ao encontro de Jesus. Olha o que diz o texto, versículo 10: disse-lhe Jesus: trazeis alguns peixes, dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante a serem tantos, a rede não se rompeu. Ei, meu irmão, aonde Jesus ele está, o negócio que Jesus está, tudo vai contribuir para o bem daqueles a quem Ele ama. A rede, eles passaram a noite pescando, lançando as redes, e nada apanharam. Mas quando houve a intervenção divina, quando houve a intervenção do Senhor Jesus, dizendo: lança a rede ao lado direito do barco, e quando eles assim fizeram, as redes ficaram cheias de peixes, de tanto peixes, grandes e pequenos, a rede não se romperam. Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe Jesus no versículo 12: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousaram perguntar-lhe: quem és tu? Jesus os convidou. Eles foram convidados por Jesus para participarem daquele banquete. E aqui eu extraio uma nova aplicação para nossas vidas. Jesus, Ele tem nos convidado para um grande banquete. E esse grande banquete só vai participar todos aqueles que perseverarem até o fim, todos aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor. Mas nós somos os convidados para entrar nas bodas do Cordeiro. Você e eu somos os convidados. Haverá de nós rejeitar um convite desse? De forma alguma. Ora, os discípulos não rejeitaram o convite, se assentaram diante do Senhor, porém não ousaram perguntar se era Jesus. Versículo 13: veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. De igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Queridos, essa já era a terceira vez
que ele se apresentara aos seus discípulos, dizendo: ei, ao terceiro dia, eu disse a vocês que era preciso acontecer tudo isso, mas que ao terceiro dia eu ressuscitaria dentre os mortos. E agora Jesus havia se manifestado a primeira, havia se manifestado a segunda, e agora manifestou a terceira vez, junto com os seus discípulos, da mesma forma que ele fazia quando estava com eles, ceando, apresentando aquilo o que mais eles faziam em comunhão, que era ceiar junto com o mestre. Ora, meus irmãos, e eu fiquei pensando, meditando nesta palavra, quando Jesus falara isso, quando Jesus foi crucificado e foi morto, havia ali, quem sabe, uma festa lá no inferno. Acabou, nós conseguimos tirar a vida daquele que era o Filho do Deus Altíssimo, morreu, acabou-se. Mas ao terceiro dia houve festa nos céus, houve festa na terra, porque o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, e Ele está entre nós, e agora, neste momento, Ele está nos aguardando para uma grande festa, para bodas do Cordeiro, aguardando você, aguardando a mim, aguardando a nós, para que todos nós participemos dessa grande festa. E a pergunta é: você está preparado? A pergunta é: eu estou preparado? A pergunta é: nós estamos preparados? É um discurso duro, mas é preciso, irmãos, nós estarmos preparados. E para que possamos nos preparar, nós temos que encontrar o Mestre. E de que forma nós devemos encontrar o Mestre? Entregando a nossa vida ao Senhor, recebendo Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, dizendo: Jesus, até aqui eu andei com as minhas próprias pernas, até aqui eu andei segundo o curso do meu coração. Muitas das vezes, querido, nós estamos dentro da igreja, muitas das vezes nós estamos caminhando na igreja com os nossos irmãos, mas muitas das vezes o nosso coração está distante, muito distante, e o realizar do Senhor muitas das vezes não chega a nós. Por quê? Porque há uma distância, não há um reconhecimento que Jesus está ao nosso lado. Nós não conseguimos reconhecer o conhecido, que preso com os nossos afazeres. Muitas das vezes nós estamos presos naquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Mas nessa noite há um convite para nós, há um convite para mim, há um convite para você. O conhecido se deu a conhecer aos seus amigos. Jesus se revelou a nós através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E agora Ele está nos convidando a ceiar com Ele. Agora Ele está nos convidando para fazermos parte da sua família. Agora Ele está nos convidando para o arrependimento de nossos pecados. E como eu faço isso? Entregue a sua vida a Jesus. Mas já entreguei, já dei o primeiro passo, já aceitei Jesus. Então pergunta para Jesus: Jesus, eu estou agradando o Senhor com aquilo que eu estou fazendo? Eu estou agradando o Senhor? Tu estás feliz com o meu testemunho? Tu estás feliz aos lugares que eu estou indo, com quem eu estou conversando e com o tipo de conversa que eu estou conversando? É noite de arrependimento, é noite de salvação, é noite de conserto, é noite de declararmos que o Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas. Fique de pé, meu irmão. Eu quero orar com a igreja. Eu quero neste momento, junto com vocês, fazer essa reflexão. Eu quero neste momento também perguntar se há alguém entre nós que ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus, que ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Quero também nesta noite declarar para nós que, se nós estamos, irmãos, falhando em alguma área das nossas vidas, que nós venhamos falar com o papai e dizer: olha, Senhor, eu estou falhando aqui, eu preciso consertar isso com o Senhor. E esta noite também é momento de nós declararmos isso ao Senhor. E eu pergunto: tem alguém entre nós que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, sabendo
que há um convite da parte dele para nós, para que possamos herdar os lugares que Ele tem prometido para nós. Ou quem sabe se há entre nós alguém que porventura precisa se consertar diante do Senhor, está andando em lugares que o Senhor não tem se agradado, está fazendo coisas que o Senhor não tem se agradado. Nós vimos hoje, pelo nosso professor na escola dominical, que o Senhor conhece até aqueles pecados que estão em oculto, por mais que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E esta noite é noite de conserto. Eu quero convidar, se houver algum irmão que queira junto comigo nesta noite declarar: Jesus, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais da Tua graça, da Tua misericórdia, eu preciso mais, Senhor, do Teu amor. Eu preciso reconhecer quando Tu falares comigo, como assim reconheceu João. Eu quero, Senhor, viver uma vida de santidade, porque o Senhor diz que sem santidade nós não veremos o Senhor. Esta é a noite de nós reconhecermos: ainda bem que eu estou vivo, porque eu vivo, eu posso confessar, eu vivo, eu posso declarar que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu quero te convidar, você que está nos acompanhando pela plataforma, faça essa reflexão. Ore conosco, põe a mão no seu peito e declare ao Senhor: eu preciso estar mais perto de Jesus, eu preciso ouvir quando Jesus está falando comigo. Certamente Jesus, Ele vai usar um profeta, ou Ele mesmo vai falar contigo diretamente, se for o caso, Ele pode fazer isso. Jesus nesta noite, Ele quer mais de nós, Ele quer um pouco mais de mim, um pouco mais de você. Tem alguém entre nós que precisa dessa oração? Se não tem, levante sua mão comigo. Pai, nós estamos aqui neste lugar e nós sabemos que a Tua palavra, ela tem poder sobre as nossas vidas, e quantas das vezes pensamos nós que estamos fazendo o que é correto, mas de outra forma o Senhor não tem se alegrado, de outra forma o Senhor tem repreendido veemente. Mas nesta noite, Senhor, nós confessamos diante de Ti, porque nós temos um advogado justo, fiel e verdadeiro, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica, nos limpa de todas as nossas imundícias, Senhor. Por isso nesta noite vem sobre a Tua igreja, vem abençoando o Teu povo, vem abençoando o projeto dos Teus filhos, vem abençoando as nossas famílias, vem abençoando as nossas casas. Visita aqueles que estão assistindo neste momento, que estão enfermos. Deus, libera uma bênção de restauração, libera uma bênção de cura, aqui no templo também libera, Senhor. É preciso, ó Deus, nós sabermos, nós entendermos quando o Senhor está falando conosco. Como assim Tu falaste com Samuel, Senhor? Ó Deus, nós precisamos conhecer a Tua voz. Por isso nesta noite, vem trazendo alegria naqueles que estão tristes. Meu Deus, vem tirando a dor daquele que muitas das vezes não dorme durante a noite com dor. Senhor, vem curando as nossas almas, vem curando as nossas chagas, vem curando as nossas enfermidades. Senhor, nós precisamos estar mais perto de Ti. Santifica nossas vidas na Tua palavra, santifica nossas vidas no Teu Espírito Santo. Santifica-nos, Senhor, porque um dia nós o veremos face a face, e sem santidade nós não o veremos. Transforma, opera, livra da morte. Deus, faz aquilo que apraz a Tua igreja nesta noite. A nossa confiança está no Senhor. Que Tu cresça e que nós diminuamos, que as pessoas possam conhecer que Tu é um Deus que tem prazer em estar conosco, que Tu é um Deus que gosta de ter comunhão com o Teu povo. Faz assim nesta noite, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Pela fé posso ver esperança que alivia o sofrimento, uma luz onde o céu
sei a escuridão deste momento. Eu creio que em breve o céu se abrirá e meus olhos verão